Boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais um Simple Journal Club, esse projeto dentro do Simple Research Group, que é o grupo de pesquisa liderado pelo professor Luiz Espanhol, e o seu grupo, né, que tem foco aí na área de epidemiologia, prevenção e ciência da disseminação e implementação na área do esporte, da atividade física. A ideia aqui do Journal Club é que a gente faça essas reuniões que são para ser bem informais, tá? Então, todo mundo fique à vontade aí para abrir as câmeras, os microfones e participar. E a ideia é que a gente possa discutir, né, ciência e estimular, né, as habilidades de uma leitura mais crítica dos artigos. Até na última reunião, eu postei lá o resumo, né? E algumas pessoas não, uma pessoa fez alguns comentários que, inclusive, a gente tocou em alguns pontos aqui na reunião. E a ideia é justamente isso, né? É, porque os artigos sempre vão ter algum tipo de viés e, e a gente precisa aprender a interpretar e usar a leitura crítica para poder aplicar na clínica. Então, a ideia do Journal Club é justamente fazer essa ponte da pesquisa com a clínica. Por isso que é muito legal todo mundo participar, né? Mesmo que não seja da pesquisa ou não seja da área clínica, para a gente fazer essa troca, tá? Muito legal ver um monte de carinhas novas por aí. Então, fiquem super à vontade. E isso que é o mais legal, né? Eu estava aqui pensando que até o ano passado, algumas reuniões acabava vindo só o pessoal do grupo, o que é muito legal para a gente, porque a gente vai também tendo ideias, refinando algumas coisas das nossas próprias pesquisas, mas é muito legal ouvir opiniões e linhas de pensamentos diferentes, assim. Então, por favor, fiquem à vontade para falar e discutir. O texto que a gente usa é sempre uma base, então a gente vai discutir um artigo, mas se tiver coisas de fora, coisas da prática clínica que quiserem, né, discutir também, fiquem super à vontade. A gente está na temática do CrossFit. Semana passada a gente já fez uma reunião, semana retrasada, aliás, sobre incidência, né, de lesões no CrossFit. E hoje a gente trouxe um artigo sobre prevalência e fatores de risco. Então, quem modera a reunião quando a gente discute os artigos é a nossa doutoranda Pamela Marinelli. E só relembrando que a gente alterna artigo científico com um livro. A gente está lendo The Book of Why, fica aí o convite. E nossas reuniões ficam gravadas no YouTube, então vocês podem rever para quem quiser já começar com a gente. E agora a gente intercala 2 semanas de artigo, uma semana de livro, para dar um tempinho maior aí para o capítulo do livro, que geralmente é um pouco mais denso e mais demorado de ler, tá bom? Boa reunião e vamos lá. Boa, Ana. Obrigada. Boa noite, pessoal. Então, meu nome é Pamela, né? E só fazendo um adendo, eu acho que na semana que vem a gente vai ter o livro já, porque a gente tinha feito um cronograma inicial e aí a gente tinha mudado. Aí a gente só precisa conferir, mas talvez na semana que vem ainda é livre, e aí depois vai começar a normalizar. 2 semanas, mas a gente pode trocar também, não teria problema. Mas a gente só precisa checar, porque teve uma mudancinha lá no nosso cronograma inicial, para ver se isso vai se manter ou não, mas a gente sempre posta lá no Instagram, né? E também lá no Telegram, tá? Ou então, como a Ana disse, hoje é o segundo dia que a gente vai falar um pouquinho sobre CrossFit. Geralmente a gente divide em 4 reuniões por modalidade, né? E, e hoje é a segunda, né? Então a gente sempre fala um pouquinho sobre prevalência, incidência, epidemiologia, aí vem falando um pouquinho sobre fatores de risco, prevenção e tratamento. Talvez esses temas, às vezes, eles meio que se entrelaçam entre eles, então tem artigos que a gente traz que traz um pouquinho de cada parte ali, mas a gente vai tocando.
porque, como a Ana disse, é só um material de apoio para a gente ter aqui tópicos para ir discutindo e aprendendo, né? Então, esse artigo, ele é intitulado CrossFit Injury, Prevalência das lesões e principais fatores de risco, né? É um estudo que foi conduzido aqui no Brasil. Tem algumas pessoas aqui, alguns autores também foram autores do artigo que a gente discutiu semana passada, o que é legal. Eles são lá do SET, né? O Luiz Augusto também faz parte lá do SET, né? Que aqui é nosso doutorando, nosso moderador do livro. E, bom, ele conta um pouquinho aqui da história, né? Então, tem algumas pessoas aí que fazem parte dos dois artigos, né? Então, tem pessoas que estão aí interessadas, né? Tanto médicos como fisioterapeutas nessa temática do CrossFit, né? Bom, então, na introdução, eu achei foi uma introdução super sucinta, né? E aí ele traz alguns movimentos, né, que são falados ali no CrossFit, ele também traz um pouquinho ali sobre a popularidade. E aí eu vou até pedir pro Gustavo Yuki, se ele puder, explicar como que é o squat, o snatch, sei nem se eu estou falando certo aqui, explicar mais ou menos para a gente como é que é esses movimentos aí, quais as dificuldades de um movimento comparado com o outro, porque ele pratica CrossFit, para quem não sabe aí. E aí, talvez explicando assim, fica mais fácil para a gente ir entendendo. Eu peguei aqui umas figuras, mas talvez, como ele está aí hoje, eu acho que fica até melhor para a gente, para ilustrar. Tá, beleza. Só me fala onde que tá esses movimentos aí que eu não, que eu tô perdido aqui no... Tá na introdução. Ele fala um pouquinho, né, que o CrossFit, e como no outro artigo, que é uma mistura de várias modalidades, né? E aí ele fala dos movimentos, né, do Ah, tá, levantamento achei. e tal. Achei aqui, achei. Ah, então o CrossFit, assim, vamos lá. Se eu fosse explicar para alguém, o CrossFit ele é baseado em movimentos de levantamento de peso olímpico, que é o que ele fala aí, né? E basicamente a gente fala em dois movimentos, que é o clean, né? Que é o encaixe, que aqui no Brasil, puta, como que eles traduzem clean? Acho que é encaixe mesmo. E o snatch que eles falam como arranco. Em alguns lugares talvez vocês podem encontrar como arranque, tá? É, E aqui nos movimentos que eles falam, deixa eu só achar aqui de novo o que eu tinha achado. Então, os squats são os agachamentos, né, normais, que são dois normalmente que a gente faz, que é o front squat e o back squat. Então, o front squat é com a barra frontal, então apoiada aqui no ombro na frente, e o back squat é o convencional que a gente utiliza a barra aqui atrás. Esses aqui são squats, né? E aí você tem o que eles chamam de, cadê? O snatch, que é o arranco, né? Que é um movimento que a gente vê, não sei se vocês lembram, já viram no peso olímpico, que o cara pega e ele sai e ele encaixa aqui em cima. E normalmente os movimentos do CrossFit eles podem ser em power, que eles chamam, que é onde você não quebra a paralela, então é onde você recepciona a barra sem quebrar o agachamento em 90 graus, entendeu? Então você recebe a barra e você está com o corpo com os joelhos flexionados e no máximo a 90 graus ali. O que eles chamam de squat, por exemplo, o snatch, power snatch, então você recebe ele assim. O o squat, snatch, você já obrigatoriamente você tem que receber com a barra acima da cabeça, mas com agachamento total. Então, quebrar a paralela que eles chamam, né? Que é a linha do quadril seu tem que estar abaixo de 90 graus. Então, aí tem o power clean, que é você recepciona aqui na frente, que aí você recebe até 90 graus também de agachamento. O power snatch, que você recebe abaixo. Então, os movimentos mais utilizados são esses aí e tem essa diferença. O squat, então você tem que quebrar a paralela, e o power, a gente fala que não. E aí os exercícios que normalmente tem é o remo, né? Que não sei se vocês já viram o ergômetro de remo. Tem o ergômetro de remo. Tem um que chama a bicicleta, que é a assault bike, uma bicicleta que você pedala com pés e braço simultaneamente. De ergométrico tem o Skyerg também, que parece um esqui que você puxa aqui na frente e você faz o movimento para baixo, como se fosse um esqui. Não sei se vocês já chegaram a ver em algum lugar. Utiliza a corrida também, como um aeróbico, burp também.
E alguns campeonatos eles estão utilizando bicicleta outdoor também, natação. Então estão variando bastante nesses exercícios. Eu acho que é basicamente isso. E aí associado a movimentos de ginásticas, que aí são os handstands, que são aquelas plantar bananeira e fazer flexão de ponta cabeça, a gente chama de handstand, que aí se faz esse, ou tem handstand walk, que você planta a bananeira e sai andando. Qual mais? As pranchas, que ele fala, os movimentos de argola, que normalmente chama ring muscle up, que é o que você sobe balança na argola e tem que subir. Tem o bar muscle up também, que é a mesma coisa que na argola, só que é na barra, que é um movimento bem famoso do ginástica. E os outros movimentos da barra, que chama toes to bar, que é como se fosse um abdômen abdominal, você chutando a barra. Existe o pull-up, que é você fazer a barra mesmo, só que você tem que passar o queixo. Aí tem o chest to bar, que você tem que fazer o mesmo movimento, mas bater o peito. E esses são movimentos de ginástica. Eu acho que é mais ou menos isso. Boa. Ó, eu não sei vocês, mas eu não sabia o nome de cada exercício, mas eu já tinha visto todos esses aí no Instagram da galera, dos amigos crossfiteiros. A gente só deu o nome aqui, as coisas que com certeza todo mundo já viu, esses movimentos aí. É, o Gustavo falou super bem, então acho que nem precisamos fazer nenhum adendo. Eu acho que o Rafael falou aqui, e o muscle, que é recepção sem flexão de joelho e quadril. O Sidney comentou aqui no chat que só soube o que era o acrônimo, né? WOD, que é Workout of the Day, que depois que ele começou a treinar, então tem essas coisas, né, que viram uns vícios de linguagem, né, tal, que você vai ali dentro do box, né, ou até da prática de algum esporte, né, vira uma coisa que é sempre falada depois que a gente vai aprender ou faz associação das coisas. E aí depois também ele traz falando da popularidade dessa que ele pontua bem no Brasil, né? E em São Paulo também, aí ele traz que ali no ano de 2000 existiam mais de 13 mil centros afiliados ao CrossFit em todo o mundo, e que 683 desses centros eram certificados e registrados no Brasil, né? E que desses 683, 490 estavam localizados no estado de São Paulo, né? Então, assim, São Paulo tem bastante, né, ali até 2000, né? Então, assim, 2024, hoje a gente sabe que com certeza esse número aí aumentou bastante, né? E ele fala que também aqui são atendidos por aproximadamente 40 mil profissionais, né? Então, junto com esse esporte, a gente abre mais oportunidades, né, para vários profissionais, né, de trabalho e tal, e aumentar os níveis de atividade física aí da população. E aí, uma coisa que ele traz ali na introdução é que, como a gente já tinha comentado também, que a segurança, né, do CrossFit, ela foi meio que questionada, né, porque é muita carga, se você olhando, né, é muita carga, são movimentos muito bruscos às vezes, e aí quem tá de fora pode ter aquela percepção de que é uma coisa muito lesiva, né, e pela alta intensidade dos exercícios, né? Mas aí ele traz ali na introdução meio que para justificar que ainda tinha muito estudo contraditório, né? E por isso eles iam investigar esse estudo, né? Fazer esse estudo, que aí o objetivo era determinar a prevalência das lesões e avaliar o perfil dos atletas e lesões associadas ao treinamento de CrossFit, né? E aí, então, ele fez. Alguém tem algum adendo aí sobre a introdução, sobre o objetivo, sobre o tipo de estudo com o objetivo? Tá tudo certo? Teria alguma outra coisa aí para ser feita? Alguma metodologia que podia ser ajustada para ter melhores respostas? Ana? Não sei se foi para mim aqui. Não, não sei se vale a pena a gente diferenciar, né, a prevalência de incidência é algo que a gente fala bastante, né, nas reuniões. Até a reunião passada que o artigo era sobre incidência, né, a gente deixou a dica, aliás, eu preciso compartilhar lá no Telegram, que já existe uma reunião, quando a gente discutiu um livro, né, sobre pesquisa na área de esporte, então, que explica bem, né, tem reunião sobre prevalência, sobre incidência, que talvez seja interessante revisitar. Depois eu posto lá. Ó, deixa eu falar.
uma das Fala aí pra coisas, gente o que que é incidência, o que que é prevalência. Então, uma das coisas que eu achei bastante importante é rodar o estudo dentro das boxes que são credenciadas de fato pela marca, porque a gente sabe, né, que pelo menos eu tenho essa ciência há pouco tempo, acompanhando o Instagram do, não sei se vocês já viram, o seu médico faz CrossFit, é um profissional que é médico e ele fala bastante sobre CrossFit. De fato, ele treina há bastante tempo e ele tem, se não me engano, um CrossFit Level 2 pela marca. E aí ele diferencia algumas coisas e ele falando sobre isso, né? Que por ser uma marca, de fato, eles fazem treinamentos, fazem o condicionamento daquele profissional que vai trabalhar na área. Então, a possibilidade de uma box que é credenciada está fora do padrão do que a marca CrossFit preza, né, e prega para os seus alunos é baixa. No caso, a gente não diz que não tenha, né, mas a probabilidade de estar fazendo algo diferente do combinado, do acertado, é muito mais baixa. É importante isso, né? Porque se a gente for olhar, existem diversos treinos semelhantes, que chamam de cross-training, cross-box, enfim, diversas outras coisas, mas que, segundo esse profissional que eu sigo, nenhum deles é crossfit, né? boa, ótima colocação. Ah, isso é bastante importante, né? Porque, querendo ou não, passa um pouco, né? Quando o profissional é certificado, né? Tem todas as credenciais ali, isso passa um pouquinho mais de segurança para a própria população, né? Quando vai procurar, né? Pelo menos eu sou meio que dessas que gosta de ver as coisas meio certinho ali, que aí isso me dá um pouco mais de confiança para ingressar, né? Nas coisas. Isso, a gente está falando de saúde, querendo ou não, né? Se a gente quer buscar um esporte, uma prática esportiva, alguma modalidade, se movimentar porque a gente quer ter algum benefício ali, seja ele pelo motivo que for, né? Seja estético, para prevenção de alguma doença, para tratamento de alguma doença, né? Para melhorar a qualidade de vida, estilo de vida. Então, seja o motivo que for, é importante que a gente busque um local mais seguro possível ali para a gente poder se exercitar, né? Acho que o Luiz ia falar alguma coisa, Luiz Fernando. O que eu achei interessante é que ele menciona na introdução, Pamela, que os indivíduos de diferentes níveis de competência, eles podem se exercitar dentro das sessões de treinos, porque as cargas elas são ajustadas de acordo com as características individuais de cada um. Então, isso acho que é uma coisa bem interessante, que às vezes, apesar da gente observar que são movimentos de alta intensidade e com alta demanda, essa demanda e essa intensidade ela é ajustada com a capacidade física, aparentemente, né, de quem está praticando ali naquele momento. Ah, perfeito, perfeito. Ah, isso é um ponto bem importante mesmo. Aí Para todo mundo. Vai junta lá. seu comentário, né, Luiz, com o do Sidney, que é justamente essa importância de alguém preparado para fazer esses ajustes, né? E- Então, na verdade, o que a gente até discutiu na última reunião, que o vilão, né, talvez não seja a modalidade, né, mas como você usa ali, que aí, na verdade, isso pode acontecer em qualquer modalidade esportiva, né? Eu acho interessante porque, assim, pensando do ponto de vista de aderência, né, à atividade física, o que eu consigo perceber, apesar de não praticar o CrossFit, é que todos os boxes, pelo menos que tem aqui em Paraty, o pessoal é muito junto, né? O pessoal assim é muito colado, o pessoal está sempre interagindo, tal. E não é incomum às vezes eu receber dentro da minha prática clínica no consultório pacientes que perguntam sobre o CrossFit, porque agora meio que já tem aquela imagem, né? Pô, mas falam que machuca muito, falam que é muito lesivo, tal. Mas aí às vezes eu fico até pensando, poxa, até que ponto não é interessante a gente desconstruir essa imagem, né, levando em consideração que às vezes o fato como essa atividade física ela é realizada de uma forma bem dinâmica, não é igual uma musculação, isso não facilitaria a adesão de, por exemplo, um paciente que está querendo sair de um comportamento sedentário para iniciar uma prática regular, né? Então, eu acho que é um ponto bem interessante.
Total, a gente comentou bastante na outra reunião, né, sobre esse aspecto social do CrossFit. A gente até brincou que às vezes parece meio que uma seita, né? A galera fica lá viciada e tal. Mas o quão bem e tipo, isso faz bem, né, para as pessoas em vários níveis, né? Não só quanto aumentar o nível de atividade física, mas traz esse aspecto social, que a gente sabe que isso melhora vários outros aspectos da vida, né? Geralmente pessoas que têm alguns sintomas ali depressivos precisam de um suporte, né? E isso traz a quebra do comportamento sedentário também, traz esse aspecto social, né? Então isso é bem importante. Eu tenho lido bastante aqui sobre atividade física e tal, pegando alguns materiais, né? Sobre aumento de maneira geral de atividade física, quais são os planos e tal. Eu estou escrevendo a passinhos curtos aí, já a introdução da minha tese para não deixar lá para frente e ter um monte de coisa para escrever junto. Então, eu tenho lido aos pouquinhos os materiais, né? E nós aqui, como profissionais da saúde, seja educador físico, nutricionista, médico, fisioterapeuta, acho que a gente tem mesmo que pegar esses estudos e olhar e falar assim, beleza, a taxa de lesão é essa aqui, prevalência é essa, incidência é essa. Ela difere muito de outros esportes? Não, é mais uma ferramenta que a gente tem para indicar para o nosso paciente, né? Claro, se ele já estiver num ponto que ele já pode ir para um esporte, né? Às vezes ele precisa um pouquinho mais de condicionamento para sair da clínica e fazer também um esporte fora, né? Então, acho que a gente tem que parar com isso de falar, não, isso aqui lesiona, não deu diferença entre duas modalidades lá no estudo, mas as duas modalidades melhoraram os sintomas, melhoraram a dor, então a gente tem que pegar isso e falar, não, bora lá, é mais uma opção que eu tenho para dar para o meu paciente ali, porque no final a decisão tem que ser compartilhada, né? Não pode ser o que eu quero. Tipo, a Pamela é o tipo de pessoa que gosta de ir ali para academia, tranquila, fazer o treininho dela sossegada ali e tal. Hoje eu vou acompanhada, mas assim, é no nosso ritmo e tal. Agora, a CrossFit já não é tão minha pegada, que é aquele, negócio mais assim. Então, cada um tem uma característica diferente. Então, a gente tem que entender, às vezes, os aspectos de maneira geral, de cada esporte para poder indicar e falar ali com segurança, entender quais são as taxas, se as taxas estão meio que se permeando, né, os intervalos de confiança ali se tocando, para a gente falar, olha, toda a prática vai ter, vamos tentar fazer da maneira mais segura possível a prática que se encaixa melhor, parece mais com você e se encaixa com a sua personalidade, né? Bom, e aí, Ana, conta pra gente o que que é prevalência, então, e o que que é incidência. Lancei essa, né? Bem resumidamente, né? Prevalência é quantos casos de uma doença ou de uma lesão, né? Depende do que você está ali investigando, estão presentes naquele momento que você está investigando. E é, numa população, né? Numa amostra ali. E incidência são os novos casos dessa de lesões, enfim, nessa população que você está investigando. Boa. Algum adendo aí, Luiz Augusto? Não, é isso mesmo, pô. A Ana tá. Tá voando. Levantou a bola, tem que mandar a braba já. E um ano de reunião tinha que ter aprendido alguma coisa. E uma, Bom, uma então coisa, acho que uma coisa interessante só da prevalência é que você pode pesquisar prevalência de formas diferentes, né? Você pode olhar a prevalência num ponto exato do tempo, né? Que o pessoal chama na epidemiologia de prevalência pontual, ou você pode coletar um histórico da pessoa, né? Aí você determina o tempo. Aí você chama isso de prevalência de período. Então, tem muito estudo que coleta o histórico de lesão no último ano. Aí você pode falar que é uma prevalência de período, né, nos últimos 12 meses. boa, é isso. Ótimos adendos. Sempre tem uma coisinha ali que a gente pode trazer de mais informação aí. E aí, então, ele fez um delineamento de estudo transversal, né? E o que corrobora, né? Então, o que a gente acabou de falar da prevalência, né? Então, a gente quer ver a quantidade de casos numa determinada população em um ponto no tempo, por exemplo, né? E aí, isso aqui também, ele queria ver alguns fatores de risco, né? E aí, jogo para vocês. É a melhor maneira de se ver fatores de risco com o estudo transversal? A gente pode fazer isso.
a gente pode, mas tem melhores maneiras de serem feitas isso? Ou não? Tá tudo certo, tudo tranquilo? Ninguém vai falar. Eu acho que É, a Pamela lançou, ela tem que chegar, né? Ajeitou a vai, bola, tem que vai, vai, bater o vai, vai, pênalti. Pamela. Eu Ajeitou vou a Lança. bola, tem que. soltando aqui, eu vou soltando as perguntas. Meu papel aqui é Ah, é? moderar. Ah, entendi. Mas sempre se alguém se enrola e ninguém responde, eu mesma respondo, né? Eu posso comentar, depois você complementa, não tem problema, né? Assim, o estudo transversal ele não é o desenho de estudo ideal para você avaliar fator de risco, né? Classicamente na epidemiologia, porque quando a gente fala de avaliar um fator de risco, você tenta pressupor uma relação, mesmo que limitada, de causalidade, né? Entre ter aquele fator e desenvolver um determinado desfecho, que nesse caso seria a lesão. Já adianto, e já para levantar o interesse de quem nunca foi nas discussões de livro, que hoje os estudos mais modernos de causalidade você consegue testar a relação de causa e efeito dentro de um estudo observacional, até transversal, tá? Mas para isso você precisa de várias coisas, diferentes métodos, enfim, de uma reflexão teórica grande, mas classicamente na epidemiologia, dentro dos delineamentos mais clássicos, né, como um estudo transversal, um estudo de coorte prospectivo, onde você vai acompanhar os indivíduos, o estudo de coorte prospectivo, né, que é um estudo longitudinal e não transversal, seria o melhor delineamento ali para você conseguir avaliar fatores de risco. E por que isso ocorre? Porque no estudo de coorte prospectivo você tem a temporalidade envolvida, né? Então você avalia uma coisa num momento e avalia a outra coisa que seria o desfecho, a lesão, no outro momento. Ao passo que no estudo transversal você está avaliando as duas coisas ao mesmo tempo. Então, se você quer avaliar se um determinado fator aumenta o risco de lesão e você avalia se a pessoa lesionada já tem aquele fator, né? E se a pessoa não lesionada também tem aquele fator e faz uma comparação, como você está avaliando tudo ao mesmo tempo, mesmo que você encontre uma associação, você não sabe quem veio antes, né? Se foi o fator que contribuiu para o desenvolvimento da lesão, ou se aquele fator ele é uma consequência da lesão ter ocorrido, né? Perfeito. É isso mesmo. Então, o ideal para a gente ver fator de risco, né, são estudos de corte prospectivo, e geralmente a gente pega na linha de base as pessoas que não estão lesionadas, né? E aí a gente acompanha elas ao longo do tempo, pegando todas as variáveis que a gente acha que pode estar causando aquela lesão, ser um fator de risco para aquela lesão, para aquela doença, né? E acompanha ao longo do tempo. Por outro lado, quando a gente pega e quer ver fatores prognósticos, a gente pega as pessoas lesionadas na linha de base e acompanha elas ao longo do tempo e vê o que diferenciou das pessoas que se recuperaram mais rápido do que as outras, o que diferenciam essas populações. Muitas vezes as pessoas acabam confundindo isso, então é legal pontuar aqui que são esses dois nuances, mas seria legal fazer um estudo de corte aí para essas duas perguntas, se fosse um fator prognóstico ou um fator de risco, tá? Mas aqui, então, o objetivo principal era ver a prevalência, então, perfeito delineamento de estudo, né? E aí, eles fizeram um questionário presencial, né? Face-to-face, com 18 perguntas, né? E aí tinha um pesquisador presente, caso a pessoa tivesse algum questionamento, né? Durante o preenchimento. E eles trazem as definições, a definição de lesão que eles utilizaram, né? Que foi qualquer sensação de dor ou lesão durante o treinamento de CrossFit que resultou em um ou mais das seguintes coisas, né? Retirada completa da atividade física de rotina do CrossFit por um período superior a uma semana. Então, ele trouxe aí a definição com relação da lesão com o tempo, né, de afastamento do esporte, que é uma das coisas que a gente também já discutiu aqui no livro Sports Injury Research, tem um capítulo que fala sobre a importância das definições que a gente usa. A gente sempre também comenta isso aqui nas reuniões, porque a gente precisa ter definições ou saber quais são as definições que são usadas nos estudos, para a gente saber o que ele chamou ou não de lesão, porque eu posso falar que lesão é qualquer dor, no meu estudo, que é qualquer dor que ele sentir que piora ou não, que piora com a atividade em si, né? Por exemplo, a corrida,
né? Ou que eu falo que a causa foi a corrida, na minha percepção, né? Ou que foi aquela que resultou a necessidade de afastamento ou de atenção médica. Então, a gente sempre tem algumas camadas aí de definição, então é sempre importante que a gente traga nos artigos científicos a definição de lesão que foi utilizada, né? Aí ele também coloca aqui que essa dor, né, ou lesão que causou a modificação da atividade normal de treinamento em duração, intensidade ou modalidade por um período superior a 2 semanas, ou qualquer queixa física grave o suficiente para fazer com que o profissional procure ajuda médica, né? Então, não era só qualquer dor, mas que tinha alguma consequência para esse indivíduo, seja a perda ali da atividade por 1 semana, a modificação nessa atividade ou a necessidade de procurar uma atenção médica, né? E por que essa definição é importante? Às vezes a gente discute aqui a definição, mas por quê? Porque isso vai influenciar diretamente nas taxas de lesão que a gente tem, né? Então, às vezes, a lesão que teve a necessidade de afastar um cara, ela é diferente de só uma dor que está relacionada ao esporte, né? Então, a gente diz que quando a gente capta quando a gente coloca uma definição sobre qualquer problema, qualquer queixa, a gente consegue pegar até aquelas então, vários círculos, né? Então, qualquer queixa, afastamento e necessidade, né? Então, vai diminuindo a quantidade de lesão que eu consigo captar dependendo dessa definição. E isso implica nas taxas de lesão que a gente tem. Vai lá, Sidney. Acho que é um ponto muito importante que você tocou, Pamela, pelo seguinte, a partir do momento que a gente varia, né, a definição de lesão, se a gente mudar, tirar. Então, isso é muito importante a gente levar em consideração em todos os momentos que a gente está estudando questões relacionadas à prevalência, incidência, à epidemiologia, e até para afirmar, né, como eu já vi alguns profissionais afirmando sobre determinados esportes, você precisa saber onde é que você está se pautando, de que forma aquilo ali está sendo conduzido, para você ter uma assertividade um pouco maior. E é importante também, né? Aí não é prática clínica, porque eu ainda estou na reta final do curso, mas eu já fui estagiário de uma clínica. E dentro da própria clínica, nós éramos 2 estagiários e tinha o profissional da clínica. Nós 3 pensávamos lesão como coisas diferentes. Então, a gente vê que dentro da própria prática clínica já tem uma diferença muito grande de conceito para pacientes, no caso, leigos, né? Que a gente que chega no nosso consultório também é muito distinto. E entrando um pouquinho na questão da. Sei que você vai passar lá na frente, né? Mas eu vi isso também como uma das limitações do estudo. Por mais que, de fato, esteja ali escrito quais eram as questões, como era definido lesão, ficava meio difícil, tanto com relação à memorização de um paciente lembrar dos últimos 12 meses e tudo mais, e porque aquela definição poderia não ser a dele. Ele estava tendo que atribuir a ele aquela questão, né? Perfeito, a gente vem sempre pontuando isso e até dentro de, assim, a gente tem algumas definições que são recomendações pelo IOC, né, do que seria uma lesão e as diferentes maneiras de classificar, mas também tem um ponto que, às vezes, por esporte, né, a gente tem consensos, né, então a gente tem consenso para o futebol, para a corrida em si, e às vezes você pode nem concordar com aquilo, então você não necessariamente precisa utilizar aquela definição, mas é importante que você saiba que ela existe, e às vezes pontuar isso, né, no seu estudo, ou talvez trazer, sugerir, fazer um novo estudo, ou tentar mudar, né, e colocar o porquê, talvez você não concorda, e por isso você utilizou essa definição que talvez na sua interpretação faça mais sentido, né? Então, a gente não precisa ficar enferrujado, né, seguindo 100% ali a definição que o outro falou, mas a gente precisa colocar o que a gente usou para que outras pessoas, se concordarem com aquilo, elas possam usar aquela definição e entenda qual ponto que você partiu, né? Qual foi
a sua reflexão sobre aquilo para que você analisasse os seus dados, né? O que você considerou ou não. Então, super válido isso aí, super importante. E na prática clínica, aí a definição eu acho que varia ainda mais, né? Porque aí vai das nossas percepções daquele momento, daquele paciente, né? Então, acho que é mais difícil ainda a gente tentar seguir um padrão ali, né? Bom, então, acho que de definição era isso, né? Alguém tem mais algum adendo aí? Não sei se eu ia falar mais alguma coisa, mas eu acho que é isso. Lá no nossos vídeos do livro tem uma. Acho que nessa época ainda era aula que a gente fazia, então acho que tem uma aula sobre definição. Tem os papers do Yossi lá citados, acho que na aula também, que são mais recentes, que tem várias definições lá. Então, depois consultem ou o vídeo ou peguem essas referências do Comitê Olímpico Internacional, tá? Porque para quem trabalha com esporte aí é bem importante ir se embasando em alguns termos e se familiarizando com isso, para que a gente consiga acertar um pouquinho mais na prática. E as pessoas, então, para continuar, né? Quem que ele incluiu nesse estudo, né? Então, foram atletas afiliados no estado de São Paulo que tinham 16 anos ou mais, que tinham pelo menos 6 meses de prática de CrossFit e que deram consentimento para participar e que preencheram todo o questionário, né? E aí, então, a gente vai para os resultados, né? Então, aqui, eu acho que vou compartilhar a tela aqui, que é com a tabela. Ana, se você puder me autorizar aí compartilhar, porque eu acho que fica mais fácil de ir visualizando do que eu ir falando os números de maneira solta aqui. Peraí. Você consegue colocar para... Ah, peraí. Pronto. Ah, não. Não. Errei. Ah, não. Acho que tá certo. Agora foi. Foi, né? Acho que tá indo aqui. Vocês veem minha tela? Sim. Beleza, então. Então, aqui nos resultados, né? Aquela clássica tabela 1, que é para caracterizar a amostra, né? Então, sempre importante não passar em batida da tabela 1, porque é quem o cara colocou lá no estudo dele. Então, para você transpor na sua prática clínica, saber se aquela população se parece um pouco com quem você está atendendo ali, né? E aqui ele inclui, então, 414 pessoas, né, com uma média de idade de 31 anos, né? A maioria era do sexo masculino aqui, sendo 58,7%, né? A maioria deles praticavam, 79%, aí é bem a maioria mesmo, praticavam outro esporte, né? Deixa eu ver aqui. O que é interessante aqui? A gente vê o período de CrossFit em meses, aqui, né? Sendo 12 meses, tá? Então, de 6, que era o mínimo, né? Então, eles incluíram pessoas com no mínimo 6 meses de prática, até 60 meses. E as horas de CrossFit por semana era cerca de 5. Nossa Senhora, é muita hora, né? É muita hora, socorro. Todos os dias, literalmente, da semana, pelo menos uma horinha ali. Mas 5 horas aí por semana de prática de CrossFit. E aqui ele traz as regiões corporais, né? Que eu acho que elas estão bem parecidas com outro estudo que a gente viu, né? Então, ali o ombro liderando com cerca de 30% das lesões, seguida da coluna lombar, também com 30 ali por cento, 30,1%. Depois, seguida da perna, depois punho e joelho. Eu acho que é bem parecida com outro estudo que a gente viu. Eu acho que eu tenho aqui os. Ó, no outro estudo aqui a gente teve ombro também, lombar, joelho, perna e quadril. Então aqui os dois primeiros estão bem parecidos ali, né? Então eles falam a mesma língua, os achados são parecidos. Mesmo com definições de lesões diferentes, então as localidades parecem que são esses rank 5 aí, né? E aqui ele fala um pouquinho sobre a parte de associação, né? Então a gente vê aqui, acho que o que ele achou de associação foi período de prática, né? E o nível de proficiência, né? Então o tempo, né, influencia, então ele. Mas eu acho que esse achado aí, se alguém tiver, me recorda
que do estudo passado, quanto mais experiente você era, menos o risco de lesão você tinha. E nesse aqui ele achou o contrário, né? Se eu me recordo bem. Aqui ele achou que quanto maior o nível de experiência, né? De tempo que você pratica aquele esporte, você tem um maior risco ali de lesão. E aqui o nível Ô, competitivo. Pode Pamela, falar. só falando, não sei se vocês lembram daquela última reunião que a gente fez, foi uma coisa que a gente comentou, que, por exemplo, lá eles dividiram em dois tipos de atletas, Scale e RX. Então, que a gente Foi. comentou de iniciantes, quer dizer, que não é iniciantes. Aqui ele já divide em três. E aí, lembra que eu comentei com vocês que, tipo, há um degrau muito grande entre C-Scale e RX, e existe uma categoria acima que o pessoal chama de elites, que é o pessoal que compete, entendeu? Então, aí, nesse estudo, ele já fala em competidores, que é um nível totalmente diferente. Aí eles colocam iniciantes, talvez que seja menos de um ano, eles colocaram por tempo de treinamento, que talvez não se encaixe tanto, porque eu conheço caras que treinam faz um ano e tem um desenvolvimento, e eu conheço pessoas que treinam um ano e tem outro tipo de desenvolvimento dentro dessa modalidade, entendeu? Então, eles usaram mais ou menos o tempo também como parâmetro. Então, eles dividem em três categorias e elas se diferem muito daquele estudo. Então, é muito difícil a gente comparar. Aí, realmente, naquele estudo, eles falaram que quanto mais experiência você tem, menos você se machuca. E a gente entrou naquela teoria, vamos dizer, que é totalmente plausível, que você conhece melhor o teu corpo, então você talvez tenha um gesto melhor e você sabe mais as cargas que você pode utilizar, porque teoricamente a carga é livre, você que escolhe a tua carga, tem uns níveis lá e você escolhe a tua carga, e nesse já botou um outro tipo de padrão, entendeu? E aí você comparar com um cara que treina 2 horas por dia, sei lá, por exemplo, que pode ser um iniciante e um cara que é elite competidor, que treina 6 horas por dia, tem outra carga de treino e tal, é um pouquinho complicado de comparar esses dois estudos. Então, eu acho que esse é o principal ponto, de que um deu que é a experiência protetiva, né? Que é difícil a gente achar algo que protege de lesão, e lá a gente achou. E nesse aqui a gente viu que é o contrário. Quanto mais o cara pratica, mais experiente, mais lesão ele tem. Então, eu acho que a principal diferença está nessa, e é muito difícil se comparar um com o outro devido às classificações que ele fez. Tanto que o Perfeito. tempo mínimo e máximo ali, né? Que a média de treino são 5 horas, mas você pega o mínimo e o máximo, chega a 12 horas, né? De 2 horas para 12 horas. Então, Aí o cara realmente, competitivo, ele tá muito mais exposto, né, ao exposto, esporte, é. né? E o fator associado para a gente ter uma lesão é o tempo de exposição que você tá naquele esporte, né? Fala aí, Luiz. Ô, Luiz, espera aí rapidão, só falar uma coisa só para adiantar. Adiantar não. Depois o Luiz conclui tudo. Eles falaram de lesão prévia com o fator de risco, só que na tabela não aparece nada. Não sei se aparece na tabela de lesão prévia. Não, né? E eles falam que foi um fator de risco tal para lesões, como outros esportes tal, mas eu não vi Eu essa hora. acho que eles colocaram esse título fator de risco, assim, foi um pouco apelando, porque eles mesmos colocam na tabela como associação, né? E daí, assim, tipo, coletamos esses dados aqui, vamos fazer alguma coisa. Não sei, tá? Fiquei com essa impressão de que não foi inocente no sentido de, estamos investigando mesmo isso. Eles sabiam que não estavam investigando, mas estava ali, deu para associar. Então, porque mesmo na tabela, né, eles não colocam, tipo, acho que eles não esqueceram, sei lá. Mas não sei, não sou a autora do paper para dizer, mas Não é só defendendo também, mas é que tem muita gente que, se você encontra associação, o pessoal chama de fator de risco, independentemente do delineamento. Então, a epidemiologia tem isso também. Eu já vi aulas de epidemiologia que o cara dava aula e eu fui o cara que fala, não, mas tipo, isso é fator associado, isso não é fator de risco. Mas eles consideram como sendo, tipo, se você encontrou uma associação, está fazendo uma análise para ver associação, você pode falar que é fator de risco. Então, não sei, Aí pode ser também, questão de, tipo, colocou errado o conceito ou o entendimento de conceito, né, que varia muito de área às vezes, não sei.
E também não defendendo, né? Mas às vezes também o título é sugerido pelos revisores, né? Pelo editor, então Não, então, isso eu não também. acho, nem tô falando dos autores, assim, porque eu sei que a gente sabe que em pesquisa isso conta, né? Tipo, você vai ler um artigo pelo título. Então, obviamente, às vezes tem que dar uma apelada. Eu não tô falando, criticando assim, tipo, fizeram para sacanear, entendeu? Mas a gente sabe que isso acontece, por isso que, de novo, né? Importante relembrar isso, que isso acontece. Não, E com ler o certeza. artigo inteiro. E Até independente do mesmo lá nome, acho que no. Desculpa. vai lá, Luiz, pode Perdão. falar. Até mesmo lá no questionário que está anexo, eu fiquei meio confuso quando eu vi isso, essa questão, que ele pergunta se você já teve alguma lesão, quantas lesões você teve e as datas, mas aí eu não sei se ele estava querendo falar naquele ponto do tempo ou se isso ele levou em consideração para colocar como fator de risco, né? Como já ter tido lesão ser o principal fator de risco para desenvolver outras. Eu fiquei meio confuso com isso também. É que, na verdade, esse é o desfecho dele, né? Uhum. Tipo, esse dado que o Yuki falou da lesão, eu não sei se ele falou, eu não lembro dessa parte do texto, mas, na verdade, o desfecho dele é esse histórico de lesão, né? Que seria o histórico de lesão prévia, que o atleta tem. Porque o que ele coletou foi o histórico de 12 meses, né? E ele usou esse dado como o desfecho. E ele analisou se as várias variáveis que ele coletou, fora a histórico de lesão, tinham uma associação com ter o histórico ou não ter o histórico, né? O que a gente vê, às vezes, quando você faz um estudo prospectivo, você sempre coloca no seu modelo lesão prévia como um fator, né, ali meio que de controle, porque a gente sabe que isso sempre aumenta o risco do atleta se lesionar. Então você leva isso em consideração. Mas nesse caso, a lesão prévia, entre aspas, foi o desfecho. Era o que ele estava interessado em saber ali. Boa. Acho que você, não sei se a gente ia falar mais alguma coisa sobre, acho que as definições, né, que o Yuki tinha levantado, acho que você falou alguma coisa Ah, sobre é. competitivo, recreacional. Aham. Assim, esse estudo, se a gente pegar a tabela lá da regressão, ele fez só regressão simples e o desfecho que ele usou foi a prevalência normal, né? Sem controlar para o tempo de exposição. É o número de casos. Como eu sei que quem fez a análise do outro estudo foi o nosso chefe, ele usou, muito provavelmente, ele usou um modelo que já controlava na incidência pela taxa de exposição. E aí, além dessa questão que o Wiki comentou, que é bem interessante, né? Porque de acordo com as classificações que você coloca, o resultado pode mudar. Nesse caso aqui, se você considerar que você não está controlando para o tempo de exposição, às vezes o que você vai encontrar ali é que tipo, é o mais lógico, quem se expõe mais se machuca mais, entendeu? Ao passo que aqueles que são menos experientes se machucariam menos. Mas quando você coloca o tempo de exposição na jogada, aí talvez a relação vai se inverter, né? O cara que é mais experiente, ele consegue lidar melhor com a carga, mesmo estando mais exposto, né? Ao passo que aquele que é mais novo, não tem tanta experiência, às vezes está na empolgação do CrossFit lá, começa a treinar pra caramba, e esse cara vai estar com um risco aumentado de ter lesão, né? Então, às vezes vai muito da maneira como você faz a análise. Perfeito. Pessoal, aí alguma colocação, algum ponto que vocês queiram levantar aí que ficou faltando? Eu acho que foi uma ótima reunião, a gente que refletiu sobre vários pontos e acho que a gente conseguiu fazer algumas associações que a gente já tinha lido, né? E refletir sobre o resultado de cada artigo aqui que a gente teve, né? Então, o artigo anterior e esse aqui, e discutir pontos de diferenças, pontos que andaram para a mesma linha, né? E pensar também um pouquinho na nossa prática os benefícios e o nosso papel como profissional da área de saúde aí para tentar fazer com que as pessoas se movimentem mais, pratiquem esportes, né? Vai lá, Cid. Eu gostaria de fazer uma pergunta acerca de das partes dos resultados que eles colocaram. Logicamente que eu sei que eles estão falando acerca do estudo, né? Sobre não ter um fator de causalidade,
pessoas que praticam outro esporte além do CrossFit terem maior propensão a lesões ou algo assim. Perdão pelo erro, caso eu tenha errado. Mas a gente também já conhece aí, extrapolando, né? Falamos sobre questões externas. A gente sabe que tem as questões relacionadas à carga aguda, à carga crônica e etc. E a gente sabe também, né, que a depender do esporte que o outro, que vamos supor que um paciente pratique, ele se expõe mais lá, ele está mais disponível a ter lesões lá, ou vamos supor que ele no CrossFit tem um nível bacana, porém no outro esporte ele ainda é iniciante, e aí pode incidir, né, ter uma possibilidade de ter mais lesões. E aí, como eu volto a falar, né, não falando sobre o estudo em si, mas falando assim na prática clínica no geral. Vocês acham que o que eu penso tem uma coerência ou não? Cara, eu acho que o que você está falando aqui é na parte da discussão, né, que ele traz que uma consideração importante é que 79%, né, dos praticantes de CrossFit faziam outra modalidade, né? E que aí pode ter um risco de viés, né, um risco de viés sobre você associar uma coisa, né, que a lesão foi de um esporte, não do outro, né? E, É, mas eu também extrapolei um pouco falando para além do estudo, é tipo uma pergunta no geral. Se a minha ideia, pelo menos acerca dessa questão, tem fundamentos, né? Tipo, porque quando você vai fazer um estudo, ou quando você vai falar sobre algo, você acaba focando em uma determinada vertente, né? Uma determinada frente. Vamos supor, você está falando sobre o CrossFit, conversando com aquele paciente, aquele atleta sobre o CrossFit, mas além do CrossFit ele faz outros esportes. E nesses outros esportes tem outras variáveis, tem outros tempos de disposição, tem outras questões. Eu falo porque, um exemplo, eu, em paralelo a vários esportes que eu já fiz na minha vida, eu sempre joguei futebol. E a gente sabe que no futebol a possibilidade, para além de lesões atraumáticas, tem a possibilidade de lesões traumáticas, né? Tipo choque, um carrinho, enfim, qualquer coisa do tipo, e que podem ser levadas em consideração quando você está conversando com o paciente, né? No caso, entender um pouco desse outro esporte dele, pesquisar sobre isso para conseguir ter um apanhado geral. Ó, então, acho que eu vou falar um pouquinho. Eu acho que para questão de estudo, isso aí talvez não leve em tanto consideração, porque você fala na definição de lesão que foi praticando CrossFit e tal, essas coisas, então essas questões, por exemplo, traumáticas, a gente consegue excluir se acontecer outro esporte. Mas a Ana levantou um ponto legal aí, que ela falou que pode ser confundidor. E aí eu acho que se esses outros esportes não tiver uma análise talvez um pouco mais a fundo, ele pode ser um confundidor sim, porque, por exemplo, dependendo do que ele fizer, a gente sabe que é lesão multifatorial. Dependendo do que ele fizer, ele pode ser um fator protetivo. Ah, o cara tem uma disfunção de ombro, o cara faz academia, ele faz uma musculação de coisas isoladas, por exemplo. Isso aí ele pode auxiliar para ele não ter uma lesão, por exemplo, no CrossFit, que a gente viu que o ombro é o principal local anatômico. Então, acho que dependendo da lesão que ele, dependendo da pessoa, né, dependendo do fator que for considerado aí mais risco ou não para ele, essa modalidade que ele faz à parte, ele pode até ser protetivo. E também pode ser algo para causar. O cara corre, por exemplo. Ele tem um volume alto pra caramba. E aí ele vai no CrossFit e tem salto pra caramba, tem corrida, tem não sei o que lá. Talvez você pode começar a desenvolver uma patologia mais crônica quando se associa esses dois tipos de modalidades, por exemplo. Então, eu acho que é algo que tem que ser investigado um pouquinho mais a fundo para a gente fazer algum tipo de associação ou não. eu acho que o Sidney mandou aqui no chat isso, Gustavo. Eu me embolei na explicação, mas era isso que eu estava pensando. Inclusive, você me respondeu. Parece estar coerente no meu pensamento. Mas deu para entender sim, Sidney. Acho que o Luiz abriu o microfone, hein? Não, eu ia complementar o que o Hugo falou. Eu concordo, e o Sidney está
tá muito correto acho que no pensamento dele. Se você detecta, né, que dentro da sua população ali o pessoal pratica outras atividades, e mais do que isso, numa alta frequência, com alto tempo de exposição, é o que o Hugo falou, com certeza isso pode influenciar os resultados que você está vendo. Então, o cara corre 6 vezes por semana e pratica o CrossFit uma vez por semana como uma modalidade complementar ali. É claro que dependendo de como ele está fazendo a corrida, a fase que ele está, essa questão da carga, isso pode ser um fator que vai, às vezes, contribuir para ele ter um risco aumentado de lesão. Só que na hora que você pergunta para ele, no autorrelato, se ele não atribui a lesão dele ao CrossFit, ou se ele atribui, mesmo ele fazendo só uma vez por semana, vai ser contabilizado como uma lesão, né? E aí, se você não coleta o tempo de exposição total, e se muitas pessoas estão repetindo esse comportamento na sua amostra ali, isso vai influenciar os resultados. Então, por exemplo, a gente fez um estudo ano passado, né, com corredores, que a gente não coletou só o tempo de exposição semanal na corrida. A gente coletou o tempo semanal também de exposição a outras atividades. Então, a pessoa falava quais eram as atividades que ela praticava e o tempo, né, por semana que ela praticava. Então, frequência e o tempo de exposição por sessão em média. Então, é uma coisa a mais que você consegue colocar ali para contabilizar. Então, é sempre bom ter esse pensamento. Tá certinho, Sidney. Bom, perfeito. É pensar ali no contexto do seu paciente, né? Se você está na clínica com aquele único paciente, é tentar entender, como o Yuki falou muito bem, que as lesões são multifatoriais, né? Então você não pode entender só daquela, né, daquele recorte. Então, entender sobre os diversos fatores, sobre essa exposição em outros esportes ali, vai ajudar você a tentar entender quais foram os mecanismos ali para ajustar e tentar retornar esse cara para o esporte, né? Ou prevenir uma outra lesão, né? Fazer o tratamento dele de uma maneira que faça algum sentido ali, e entender essas exposições tanto no esporte principal, né? Ou secundário, e da onde. Porque muitas vezes, uma coisa que eu percebi fazendo o screening lá das lesões é que às vezes, de fato, acontece isso. Eu atribuo para uma coisa e na hora que o cara relata lá, você fala, não, isso aqui não, né, não tem relação com aquele esporte específico, né? Pelo relato. Então, ali na clínica, como você está sempre cara a cara com o paciente, eu acho que o relato, ele pode ser mais fidedigno, né? Ali, quando o cara tem que escrever no estudo, às vezes ele tá meio com preguiça, ele escreve meio rápido, você não tem tanta precisão. Isso é uma coisa um pouco ruim e limitada, talvez, de ser muitas vezes autorrelatado, né? Mas isso aí que você falou tá perfeito e que os meninos falaram também. Também vou na mesma linha aí de importância da gente entender todo esse contexto e esses nuances de cada prática, né? E por isso que eu acho que é importante também a gente entender quais as principais lesões, os mecanismos, né, mais prevalentes naquelas modalidades para que a gente consiga melhorar ali o nosso paciente. E Mais se alguma colocação? tivesse fazendo esse estudo com, por exemplo, o pessoal que pratica CrossFit de elite, igual o Yuki falou, muito provavelmente esse seria um problema muito menor. Porque o cara deve treinar CrossFit, sei lá, 4 horas por dia, de segunda a sábado, descansa um dia. Dificilmente ele faz alguma outra coisa, né? Alguma outra modalidade. E se fizer, são poucos aqueles que fazem. Então esse seria um problema menor. Perfeito. Mais algum ponto, pessoal? Ou vamos decretar aí segundo o nosso Luiz? A gente vai Aqui, cestar, mas Luiz Augusto não vai cestar, pessoal. aqui, na verdade, eu já cestei já. O bicho tá madrugando hoje. Então, beleza, pessoal. Se tiverem qualquer dúvida, depois manda lá no Instagram, tá? A gente tenta responder lá. Valeu aí a presença de todo mundo, foi ótima a reunião. Obrigada aí, o pessoal novato que tá chegando aí, já estão de casa, já estão abrindo o microfone e tal, se sentindo mais parceiro, isso é ótimo. Que bom toda pergunta aí, todo mundo, espero que se sinta à vontade para falar com a gente. E vejo vocês então semana que vem. A gente vai postar lá se vai ser livro ou se vai ser artigo novamente, tá? E é isso. Valeu, pessoal. Obrigada a todo mundo. Até semana que vem. Valeu, pessoal. Valeu, boa noite. Boa Uma boa noite. noite a todos aí.